Os oprichnik são talvez as figuras mais famosas do século XVI e na cultura popular quase vistos como demônios de Ivan, o Terrível. Pensem, cavaleiros negros de rostos sombrios, cruéis, sanguinários e alheios a tudo humano. Mas se pararmos e fizermos uma pergunta simples, como exatamente eles viviam, a imagem habitual começa a desmoronar. E para entender isso, não faz sentido começar pela execução e pelo terror. Teremos que primeiro entender por que, afinal, no Tsarado de Moscou, surgiu uma situação em que o czar de repente decidiu que o poder comum já não era suficiente para ele, e por que ele precisou de pessoas colocadas fora da lei, que se tornaram seu principal instrumento de governo do país. Olá, sou Semyon. Este é o History Show, sessão Como Viviam. Declaro aberta, e hoje temos um dos episódios mais sombrios e controversos da série Como Viviam os oprichnik de Ivan, o Terrível. Vamos mergulhar na realidade do século XVI, música tranquila. Por que afinal foram necessários os oprichnik? Para entender, precisamos deixar de lado o conceito de poder centralizado forte e analisar o Tsarado de Moscou do século XVI como realmente era. O czar era formalmente o líder do país, mas seu poder real era bem menos absoluto do que parecia. Ao seu lado havia uma nobreza hereditária formada por boiardos e príncipes, donos de terras, riquezas e contatos. E principalmente sua vontade política. Essas pessoas não eram funcionários modernos nem serviam ao Estado, apenas participavam do governo conforme seus interesses. Hoje apoiavam o czar, mas amanhã podiam sabotar decisões e, em momentos críticos, até negociar com inimigos. No mundo feudal isso era comum, mas Ivan, o Terrível, via como um problema, tornando-se depois uma obsessão. A situação se agravava ainda mais pelo fato de que o reino vivia em um estado de guerra quase contínua. No sul, os tártaros da Crimeia e invasões frequentes no oeste. A Guerra da Livônia rapidamente passou de ofensiva promissora a conflito prolongado contra adversários poderosos. Nessas condições, Ivan passou a ver qualquer derrota, falha no abastecimento ou fracasso de campanha não como erro seu ou azar, mas como fruto da má intenção de alguém. Para ser sincero, príncipes e comandantes realmente davam motivos às suas suspeitas. Alguns deles fugiram para o exterior, fugiram por diferentes motivos, fosse por medo, cálculo político ou serviço a outro governante. Em essência, uma situação comum do século XVI. Para o czar, isso parecia uma série de traições e um ambiente hostil, não apenas desertores isolados. Somei a isso a experiência de Ivan, criado entre intrigas palacianas e testemunha da luta dos boiardos pelo poder. Desde cedo entendeu que muitos ao seu redor seguiam suas próprias regras sem considerar seu poder absoluto. Com o prolongamento da guerra, suas suspeitas minaram a confiança nos outros, levando o czar a concluir que os antigos mecanismos já não funcionavam. Ivan, o Terrível, buscava eliminar rapidamente quem considerava ameaça. Mas todos esses tribunais, tradições, a igreja e a Duma dos Boiares só atrasavam o processo. Por isso, Ivan queria pessoas que não questionassem, não ligassem para linhagens e não buscassem compromissos. Pessoas fora da ordem comum, subordinadas só a ele. É exatamente nesse momento que a ideia da opríchnina se transforma em uma solução lógica, embora extremamente perigosa. Se não for possível dominar o antigo sistema, é preciso criar um novo no país, com regras, terras, exércitos e executores próprios. O termo opríchnina não era novo na tradição antiga. Opríchne significava separado, especial, fora do comum, e opríchnina era a parte destacada, geralmente de uma herança. Ivan usou esse termo para a administração, não para a propriedade. Simplificando, ele como que separou para si uma parte especial, distinta do Estado, que vivia sob outras regras. E sim, as pessoas que serviam nesse sistema na época de Ivan, o Terrível, não eram chamadas assim, eram chamadas de pessoas do Tsar, e a palavra oprichnik só vai aparecer depois, como um nome conveniente para aqueles que ficaram fora da ordem comum.
Dessa forma, em 1565, na prática, o país foi dividido como que em duas partes. Uma continuava vivendo de acordo com as regras habituais, com a Duma dos boiares, tribunais e administração tradicional. A outra se transformou em um domínio pessoal do czar, onde ele não era apenas o governante supremo, mas a única fonte de poder e lei. Na Oprichnina entraram cidades inteiras, condados e até mesmo ruas específicas em Moscou. Eram terras ricas e tranquilas, não regiões periféricas arruinadas, aptas a sustentar a nova corte Oprichnina. Proprietários ligados à antiga elite ou suspeitos pelo czar eram expulsos sem julgamento ou explicações. As terras e propriedades passavam para o controle direto do soberano e eram usadas para sustentar os Oprichniki. Ou seja, a Oprichnina não era apenas terror, mas também uma enorme máquina administrativa e econômica, e foi justamente para mantê-la que as melhores terras eram confiscadas. A Oprichnina possuía ordens, administração, receitas e exército próprios. Formalmente, ainda era parte do czar de Moscou, mas na essência era um estado próprio. No estado, onde as restrições habituais não se aplicavam, as pessoas que serviam nele obedeciam apenas ao czar e a mais ninguém. Quem se tornava Oprichnik. Com o estabelecimento da Oprichnina com terras, dinheiro e administração próprios, surgiu a principal dúvida: quem serviria nela? Ivan, o Terrível, precisava de homens armados em quem confiasse, sem preocupações com o povo ou antigos compromissos. A seleção para a Oprichnina era baseada em lealdade pessoal e utilidade, não na nobreza. A Oprichnina era composta por pequenos nobres servidores de famílias pobres, excluídos do antigo sistema. Na vida comum, o teto de suas carreiras já era previsível: serviço, guerra, raras recompensas e a eterna sensação de que, no topo, tudo era decidido pelas famílias nobres. A Oprichnina rompia essa lógica. Uma vantagem, mas também suspeito: quanto menos laços familiares com os boiardos, mais seguro o czar considerava a pessoa. Para essas pessoas, servir na Oprichnina era um raro e incrível elevador social. Se ontem você era só um soldado, hoje virava homem do czar sem se importar com leis, tribunais de boiardos ou superiores. Mesmo sendo mais velho por linhagem, o destino agora dependia só da vontade do czar. Num mundo onde tudo dependia de conexões e origem, isso era quase um milagre. Claro, entre os Oprichniki também havia representantes de famílias nobres, mas na maioria das vezes eram ramos mais jovens ou pessoas cuja posição na corte era instável. Para eles, a Oprichnina era uma forma de sobreviver e manter influência enquanto as antigas regras desmoronavam. É importante notar que os Oprichniki, os homens do czar, não formavam um grupo homogêneo. Entre eles havia carrascos, participantes de represálias, administradores militares, funcionários do palácio e gestores. A corte Oprichnina precisava de milhares de pessoas, nem todas armadas com espadas. Mas, independentemente do papel, todos eles deviam sua posição não por direito de nascimento, mas pela graça do czar. É por isso que o serviço na Oprichnina era visto por muitos como um bilhete para uma vida melhor. Ele dava dinheiro, terras, proteção e uma sensação de ser escolhido. Porém, ela exigia lealdade total e obediência a ordens definidas por uma só pessoa. O que eles faziam? Com a Oprichnina em funcionamento, logo ficou claro que sua principal função não era administração nem segurança como conhecemos. Os Oprichniki se ocupavam da busca por traição, sendo que esse conceito era interpretado por eles de forma bastante ampla. Isso podia ser uma conspiração real ou um olhar suspeito, uma corte rica demais ou uma palavra imprudente, ouvida pela pessoa errada e no momento errado. E é claro que, em um sistema assim, qualquer tipo de prova deixou de ter importância decisiva. O simples fato de haver suspeita já era suficiente, o que economizava muito tempo e facilitava o trabalho. Para que perder tempo descobrindo se a pessoa era culpada ou não, ao Oprichnik só interessava saber se a vítima estava na lista ou não. As listas eram feitas sem a participação de quem nelas aparecia. O sistema se destacava por ser universal. O Oprichnik atuava como investigador, juiz, promotor e executor, até no mesmo dia.
Isso permitia agir rápido e eficiente, mas quem recebia esse poder acabava usando-o além do propósito original. A defesa do Estado virou um meio de resolver questões pessoais, enriquecer e se livrar de vizinhos incômodos. E foi aí que a Oprichnina começou a devorar a si mesma. Quanto mais tempo esse sistema existia, mais apareciam pessoas para quem o serviço ao czar se tornava apenas uma cobertura para o roubo banal. Como era a da aparência de um oprichnik? A aparência do oprichnik não era só roupa, era uma linguagem do poder sem palavras. O homem de preto precisava ser reconhecido imediatamente, mesmo antes de abrir a boca ou apresentar uma ordem. A imagem principal centrava-se em roupas pretas simples e rudes, lembrando o hábito monástico. Ela pregava ascese e isolamento social. O oprichnik mostrava ter abandonado a vida comum para seguir outras regras. Ao mesmo tempo, sob essa simplicidade exterior, muitas vezes se escondiam armas caras e roupas luxuosas, inacessíveis à maioria dos habitantes do reino. Merece atenção especial a famosa simbologia com vassouras e cabeças de cachorro. As fontes não concordam sobre a frequência de uso literal desses itens. Provavelmente não era uma prática constante, mas gestos simbólicos. Mesmo assim, a imagem foi tão marcante que sobreviveu aos séculos. A vassoura simbolizava expulsar a traição, enquanto o cachorro representava atacar os inimigos do soberano. Mesmo que na realidade isso fosse mais um sinal e uma metáfora, o efeito que produziam era bem real. O armamento dos oprichniks era semelhante ao de outros servidores do século XVI. Sabres, lanças, arcos e depois armas de fogo. O que os diferenciava não era a arma, mas o status de quem a usava. O oprichnik não chegava como guerreiro, mas como representante do poder, sem possibilidade de reclamação ou suborno. Essa aparência externa tinha efeito preventivo, mas a simples presença dos homens do czar nem sempre quebrava a resistência. Tinham medo porque atrás deles havia um sistema sem apelação. A roupa preta avisava que dali em diante valia a vontade do czar, não mais as leis. Onde e como viviam os oprichniki? Ingressar na Oprichnina não bastava, era essencial conseguir permanecer nela. Ivan, o Terrível, criou uma atmosfera única para seus homens, onde o serviço virava um verdadeiro modo de vida. A Oprichnina era um grupo seleto, unido pelo medo e por rituais. Cada homem do czar jurava lealdade pessoalmente ao czar, sempre em primeiro lugar. Toda lealdade à família, clã ou antigos protetores era considerada possível traição. A vida dos oprichnik seguia o modelo de uma irmandade monástica. Eles moravam em locais antes ocupados por outros em Moscou. Ruas, casas e propriedades inteiras eram reservadas para a corte e os homens do czar. A rotina do oprichnik unia rigor extremo e conforto material. De um lado havia abstinência, orações e serviço. Do outro, boa comida, casas quentes e rendas desejadas por muitos. Essas pessoas tinham vida melhor que servidores comuns, mas inferior à elite dos boiardos. Talvez essa fosse justamente a ideia, dar privilégios suficientes para que fossem gratos, mas não tantos a ponto de se sentirem independentes. Um dia comum começava cedo, e geralmente com uma oração. Os cultos em conjunto eram uma parte obrigatória da vida na corte oprichnina. Ivan, o Terrível, gostava de enfatizar sua religiosidade e exigia o mesmo das pessoas ao seu redor. Faltar ao culto gerava suspeitas e perguntas perigosas na Oprichnina, pois ninguém queria descobrir se era pior o julgamento de Deus ou Ivan Vassilevich irritado. A fé aqui servia não apenas a propósitos espirituais, mas também à disciplina. Ela unia as pessoas em um único grupo e lembrava que o serviço delas supostamente tinha um significado superior. Ou seja, a Oprichnina se tornava também sagrada para o governante. Depois começava o trabalho. Para uns, administrativo. Para outros, manutenção ou punição. Alguns cuidavam dos estábulos e armazéns, outros acompanhavam o czar ou cumpriam ordens com listas de nomes. Confisco de bens, prisões ou execuções, não importava quais fossem as ordens, não era costume discuti-las. Era por isso que o oprichnik era valorizado.
À noite, a vida podia mudar drasticamente, depois do trabalho e dos deveres. Muitas vezes, seguiam-se banquetes barulhentos, cruéis e cheios de alegria ostensiva. Aqui havia uma atmosfera especial, humor negro, desprezo pela dor e bravata. A morte nesse mundo era tão próxima que tentavam tratá-la como algo comum. Assim, entre oração e violência, seguia a vida do oprichnik, sempre ciente de que sua posição poderia sumir tão rápido quanto foi conquistada. E foi justamente nesse cotidiano tenso que os oprichniks foram, aos poucos, se tornando aqueles por quem ficaram conhecidos na história, ou seja, pessoas para quem a crueldade virou parte da profissão. Novgorod e os limites da loucura. Até certo momento, a Oprichnina ainda podia fingir que agia de forma pontual. Sim, de forma cruel e sem julgamento, mas com lógica. Buscamos traidores na corte e altos escalões. Novgorod rompeu essa lógica, pois aqui o inimigo era uma cidade inteira, não uma pessoa ou família. Uma das cidades mais ricas, antigas e economicamente importantes do reino. O motivo oficial era o habitual, suspeita de traição dos boiardos de Novgorod, e o clero era suspeito de querer se aliar à Lituânia. O quanto isso correspondia à realidade era uma questão secundária. O essencial é que as provas não importavam mais, a decisão já estava tomada e o resto virou formalidade. A marcha dos Oprichnik contra Novgorod parecia uma expedição punitiva contra a própria retaguarda em meio a uma guerra difícil. Mesmo para o século XVI, isso era estranho. O que ocorreu depois dificilmente pode ser chamado de consequência usual. A cidade tornou-se ré sem defesa, sofrendo execuções, confisco de bens, torturas e punições exemplares por semanas. Além dos supostos conspiradores, qualquer elemento considerado duvidoso também era eliminado. Quase todos que cruzavam o caminho eram afetados. Historiadores debatem os números. As menores estimativas falam em milhares de mortos, as maiores em 7, 10 ou mais vítimas. Numa cidade de cerca de 30 mil habitantes, até as estimativas mais baixas já são catastróficas. A tragédia de Novgorod estava menos no número de mortos e mais nas consequências. Com a saída dos Oprichnik, a cidade ficou arruinada, o comércio colapsou, laços econômicos se romperam e surgiram fome e doenças. Mesmo quem não foi executado geralmente não conseguia retomar a vida anterior, o que, no século XVI, levava à lenta morte da cidade. Por isso, Novgorod foi um ponto de virada. Se antes a Oprichnina alegava atingir só culpados, depois ficou claro que o sistema destruía sua própria base econômica e social, não apenas conspirações. Durante uma guerra difícil, o czar destruía uma das principais regiões de retaguarda. Desde então, a Oprichnina deixou de ser instrumento de medo e virou fonte de fraqueza estratégica, passando a corroer o Estado internamente. Isso foi percebido tanto pelos prejudicados quanto pelos homens do czar. Se uma cidade inteira pode ser esmagada, então nenhum indivíduo nessa estrutura está protegido. Os Oprichnik eram guerreiros? Após Novgorod, restava aos Oprichnik só uma chance de mostrar que tudo aquilo fazia sentido. Se não salvavam o país, ao menos poderiam se destacar na guerra. Foi então que o mito do poder da Oprichnina começou a ruir rapidamente. Os Oprichnik eram vistos como militares, com armas, cavalos, experiência e exército próprios. Mas, como já disse, eles eram escolhidos com base em critérios de lealdade pessoal ao czar, e a habilidade militar não importava. No país, isso funcionava porque o medo compensava o profissionalismo, mas em uma guerra real não era assim. Os Oprichnik eram eficazes apenas contra aqueles que não podiam oferecer resistência, mas quando se tratava de combates reais, aí a situação era diferente. O momento mais emblemático aconteceu em 1571, quando o Khan da Crimeia, Devlet-Giray, marchou sobre Moscou. A ameaça era real e a capacidade de combate foi testada contra um exército das estepes bem organizado, não contra cidadãos armados. Os exércitos Oprichnina e Zemstina formalmente marcharam juntos, mas agiram de forma descoordenada, sem um comando unificado e com pouca coordenação entre si. O resultado doeu.
As tropas tártaras contornaram as forças de Moscou, invadiram Moscou e incendiaram a cidade. A capital foi praticamente destruída pelo fogo e até o palácio Oprichnina queimou, como símbolo de todo o sistema. Os oprichniki, habituados a agir à noite, foram surpreendidos por um ataque diurno com sabres e fogo, sem reação possível. Após o incêndio em Moscou, percebeu-se sua ineficácia. Não porque os guerreiros não soubessem usar armas, mas porque o sistema foi feito para o terror, não para a guerra. Quando esse terror enfrentou o de Moscou, numa guerra real, simplesmente falhou. Como e por que terminou a Oprichnina? O fracasso na defesa de Moscou foi, para Ivan, o terrível, um raro momento em que não pôde culpar a traição ou conspiração. Depois disso, ele começou a procurar culpados dentro do próprio sistema. As consequências afetaram os homens do czar. Prisões, execuções e confiscações começaram, e antigos caçadores de traidores tornaram-se suspeitos. Momento instrutivo para um sistema baseado na ideia de que, se algo falha, alguém traiu. A Oprichnina não foi cancelada por um decreto solene e nem declarada um erro. Ivan Grozny começou a desmantelar a Oprichnina, devolvendo parte das terras à administração geral, unificando os exércitos e eliminando o termo dos documentos oficiais. Além disso, a palavra Oprichnina foi logo proibida, como se o czar quisesse não só encerrar ou destruir, mas apagar totalmente sua memória. Os oprichniki não sumiram de repente. Alguns morreram ainda durante as purgas internas, outros voltaram ao serviço comum e se misturaram à massa dos servidores, e alguns conseguiram manter sua posição e influência, fingindo que nunca teve Oprichnina em sua biografia. A ironia do final é que o famoso oprichnik Maliuta Skuratov morreu em batalha ao atacar uma fortaleza. O homem que simbolizava o terror interno morreu justamente onde precisavam que ele fosse soldado, não carrasco. Assim viveram brevemente e de forma barulhenta os homens do czar Ivan, o Terrível. A história dos oprichnik geralmente acaba com sua dissolução formal, como se sumir com o nome apagasse o problema, mas a Oprichnina foi um experimento claro sobre o país e o povo, e suas consequências foram muito mais duradouras que seus 7 anos oficiais. Após Ivan, o Terrível, o Estado repetiu esses métodos diversas vezes, apenas mudando nomes e ideologias. As épocas mudavam, mas a lógica seguia. Se governar é difícil, intimidar é mais fácil, e se algo dá errado, os inimigos estão escondidos. Por hoje é isso no History Show. Se gostou, deixe um like, inscreva-se e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.